Gênesis 6, versículos 5 a 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 11 agora. Versículo 13. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para mim uma arca de madeira, de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira fará de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Fará na arca uma janela de 1 côvado, a acabarás em cima, e a porta da arca porá ao seu lado. Falharás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos contigo. E de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para o conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. E tu, toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém, irmãos? Irmãos, é uma palavra linda, uma palavra sobre um assunto que todos conhecem, né? É uma palavra sobre a Arca de Noé. Quem aqui não conhece a Arca de Noé? Eu, se for voltar na minha memória, desde os tempos de criança, quando primeira série, segunda série, a gente já ouve falar da Arca de Noé. Nos livros, nas cartilhas, a gente já acompanha aquele desenho do barco, dos animais, da Arca de Noé. Até mesmo quem não cresceu num berço evangélico como eu, que não conhecia Jesus, só conhecia Jesus na época de Natal, que se ouvia falar de Jesus, e ouvia se falar mais do Papai Noel do que o próprio Jesus, já ouvia falar da Arca de Noé. E é sobre esse tema que eu queria falar com os irmãos, que Deus me tocou para estar ministrando para os irmãos. Falar da Arca até como conhecemos hoje. Essa palavra é muito pesada. Eu não queria falar essa palavra, mas Deus ele me incomodou para estar falando essa palavra, porque essa palavra ela me confrontou. E ela falou muito comigo. Eu tenho certeza que vai falar com você também. Porque eu posso não pregar aquilo que você queira ouvir, mas é aquilo que Deus vai falar com você. Porque falou muito comigo, irmãos. Me confrontou e me fez pensar na vida diferente, pensar como eu olho para meus irmãos diferente, como é que eu vejo a vida diferente. A arca era mostrada como um navio, um grande navio. Os navios são afunilados em forma de bico. Por que eles são assim, Felipe? Os navios grandes são afunilados em forma de bico porque eles são feitos assim para poder navegar. Os navios afunilados eles servem para quebrar as marés, né? Para você poder navegar nos rios, nos mares. Assim são feitos os navios, quebrando as águas. Só que a arca ela não era assim. A arca era uma grande caixa. Era uma caixa gigantesca. Ela não era como nos desenhos que a gente está acostumado a ver. Navio afunilado, de bico. Não, ela era uma grande caixa gigantesca. Uma caixa gigantesca retangular. Que a Bíblia ela diz isso, né? A Bíblia ela dá todas as medidas. O próprio Deus deu a medida para Noé, né?
Ela tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado na Bíblia equivale a 45 a 50 centímetros. Temos então uma medida entre 130 e 150 metros de comprimento, entre 20 e 25 metros de largura e entre 13 e 15 metros de altura. A arca era gigantesca. Toda essa gigantesca embarcação, segundo a ciência e os físicos, jamais essa arca navegaria. Segundo a lei dos físicos, todos os pesos dos animais, porque Deus mandou entrar cada espécie de animal dentro da arca, uma arca feita de madeira, jamais a ciência abriu mão da arca ser mentirosa, porque segundo a lei da física era impossível essa arca poder navegar, essa arca poder flutuar nas águas. Então, que história que está escrita aqui então? Que história que é essa da arca de Noé? Se segundo a lei da física é impossível existir uma arca que navegasse de madeira naquela época com tantos animais, então isso aqui é uma história mentirosa, né? É uma história que não existe, é um conto de carochinha, é uma história em quadrinhos. Mas segundo um estudo feito por físicos de uma universidade inglesa, no ano de 2011, a Universidade de Leicester, na Inglaterra, eles precisavam fazer um estudo, precisavam apresentar uma tese de física. E olha que engraçado, eles pegaram a história da arca para fazer essa tese para a universidade, para fazer esse estudo para a universidade. E esses físicos, eles chegaram ao seguinte resultado. A arca, Thaís, ela tinha 38 mil metros cúbicos, comportava dentro da arca. Comportava dentro da arca 522 vagões de trem, irmã Vera. A arca era gigantesca, estabelecidas em 3 pavimentos. Primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento. Imagina uma arca, uma caixa gigantesca que só tinha 2 aberturas. Uma janela pequenininha no último andar, aproximadamente de 45 centímetros, e uma porta na lateral. E quando a arca ficou pronta, ela foi fechada por Deus. Não haviam janelas na arca. Segundo os desenhos que a gente costuma ver da arca, cheio de janelinhas, não existiam janelas na arca. Pergunte por que não existiam janelas na arca. Porque eles não iam fazer nenhum passeio turístico. Eles não estavam ali em nenhum cruzeiro, nenhuma viagem de cruzeiro ou passeio turístico. Eles estavam ali para sobreviver. Se houvessem janelas naquela arca e eles olhassem, aqueles 8 seres humanos olhassem para fora, eles não suportariam o que eles iriam ver. Porque o dilúvio estava vindo, a destruição na terra estava vindo. E se eles olhassem para o lado de fora da arca, através daquela janela, eles só enxergariam morte, desespero, angústia. Eles enxergariam pessoas morrendo. De repente eles enxergariam o corpo dos próprios parentes boiando sobre as águas. Parentes que não puderam estar dentro da arca. Talvez eles não suportariam aquela visão, não suportariam a pressão. Talvez sucumbiriam dentro da própria arca. Por isso não haviam janelas dentro da arca. Não era um lazer, não era um cruzeiro, não era um passeio. Era uma luta pela sobrevivência. A arca era uma grande caixa, uma caixa enorme. Nós poderíamos falar aqui que era um caixão gigantesco, ladeado pela morte, pela destruição, mas carregando dentro dela um pouquinho de esperança e vida. Dentro da arca comportava cerca de 125 mil animais, do tamanho de uma ovelha. Só que na arca não poderia ter só animais. Ela comportava 125 mil animais. Só que na arca também teria que ter espaço para gaiolas, os animais, teria que ter espaço para alimentos e teria que ter espaço para água. Porque eles passaram ali 370 dias trancafiados dentro daquela arca. Eu não sei se os irmãos já viram, mas no ano de 2011, 2014, estreou um filme no cinema chamado Noé, que fala dessa história aqui. Mas é um filme um pouco tanto quanto mentiroso, porque no filme mostra a mulher de Noé balançando um incensário como se fosse uma bruxa, botando os animais para dormir. E aquilo é mentiroso, não existe.
Porque na Bíblia fala que Deus dá uma ordem para Noé: você vai ter que alimentar os animais. Você vai levar alimento para você e para eles. Então Noé tinha que alimentar os animais. Eles ficaram 370 dias trancados dentro da arca. Noé, sua família e os animais precisavam comer, beber, senão eles morreriam. Segundo um estudo apontado pela FAPESP de São Paulo, que é uma fundação que ampara estudos, hoje existem pelo menos 7.700.000 espécies de animais catalogados. 60% deste total são insetos. 2,5 milhões são animais marinhos. Então, fazendo alguns cortes, sobram 600.000 espécies. Mas Deus, ele especificou na Bíblia, quando ele pediu para Noé, vai entrar um tipo de cada espécie. Um tipo de cada animal. Deus não pediu para chamar os cachorrinhos lá e pediu para entrar o pitbull, o doberman, o chihuahua, vários tipos de animais. Ele pediu para entrar cada tipo de animal. Um cachorro macho, um cachorro fêmea. Uma vaquinha, um boi. A evolução das espécies veio depois do dilúvio. Na arca continha um tipo de cada animal. Então, se na arca continha um tipo de cada animal, selecionando, fazendo cortes, nós chegamos a um número. 40.000 pares de animais entraram dentro da arca. 80.000 animais ao total. Então já dá para acreditar na Bíblia. A história da Bíblia não é mentirosa, não é uma história de caronchinha. É verdadeira essa história. 80.000 animais entraram dentro da arca. Então cabia dentro da arca 80.000 animais e sobrava espaço para colocar comida, água, feno, gaiola. Nessa arca gigantesca. E 80.000 animais, a física ficou de perna quebrada, porque 80.000 animais, a arca funcionava direitinho. Flutuava e navegava. Então a arca está pronta. A porta lateral está aberta. Então Deus começa a chamar os animais. Porque é Deus quem os chama. Porque quando Deus dá ordem para Adão pôr nome nos animais, é Deus que chama os animais. E Adão só põe os nomes. A mesma história acontece com Noé. Deus os chama, os animais. Vaquinha, cavalinho, boi, cachorrinho. É Deus que os chama. Então os animais vão entrando dentro da arca. Então temos aqui o primeiro grupo que entrou dentro da arca. São os chamados. Que foi o próprio Deus que os chamou para a arca. Ninguém foi chamar. O próprio Deus foi e vem. Deus chamou. Então temos o primeiro grupo, que é os chamados. Depois que entraram os animais, vai entrar o segundo grupo. E esse grupo é uma pessoa só. É Noé. Noé é o escolhido. Este é o segundo grupo, é o escolhido, que é Noé. Porque Deus na história só elogia um. Só Noé é elogiado. Porque ele é justo, reto e andava comigo. Então temos o primeiro grupo, que são os chamados. O segundo grupo, que é o escolhido, que é Noé. E agora temos o terceiro grupo, que é a família de Noé. Esse grupo são os agregados. Porque Noé foi escolhido. A bênção recaiu sobre a família veio junto com ele. Se tem uma pessoa na arca que merecia estar ali dentro, só tem uma pessoa que merecia estar ali dentro. Só uma pessoa foi escolhida. Só uma pessoa foi elogiada. Aqui na Bíblia não fala de Deus elogiando nenhum animal. Não fala de Deus elogiando ninguém da família de Noé. Mas a Bíblia, ela fala de Deus elogiando Noé. Então Noé era o único que merecia estar dentro daquela arca. Mas olha que engraçado. A família de Noé tem uma história que o filho, o Cam, ele desdenha do pai. O pai, certa vez, fica bêbado, peladão na praia. E o filho, em vez de agir de misericórdia com o pai, ele desdenha do pai e conta para todo mundo do que o pai fez. Então nós temos aqui uma família que entrou na arca que era imperfeita. Mas olha que engraçado também, o escolhido é imperfeito também. A família é imperfeita, entrou na arca. O escolhido também não é perfeito. Então olha o que temos dentro da arca. Temos um escolhido que não era perfeito, pessoas imperfeitas. Mas porque a promessa estava sobre Noé, a bênção recaiu sobre a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. O que eu aprendo com isso, irmãos? Não desista da sua família.
Não desista daquele pai que bebe, aquele filho que é drogado, que dá problemas, que não vem para a igreja, que vai para a balada. Não desista dele. Se você está aqui é porque você é chamado ou você é escolhido, e a bênção vai recair sobre a sua família. Não desista da sua família. Amém, irmãos? Só tem uma janela na arca. Só tem uma porta. Entram na arca 80.000 animais e 8 seres humanos. Quero fazer uma pergunta para a igreja agora. Esses 8 seres humanos que foram escolhidos, que entraram dentro da arca, eles estavam salvos? Estavam salvos, porque lá fora é só morte e destruição. Então, se eles estavam dentro da arca, eles estão salvos, né? Então, se você vivesse naquele tempo, quem gostaria de estar dentro da arca? Eu acho que teve gente que não entendeu a palavra, porque lá fora é morte e destruição. A salvação é só dentro da arca. Quem gostaria de estar dentro da arca? Amém? Na arca da salvação. Então fala para o seu irmão que está do teu lado. Você escolheu estar dentro da arca. Está pronto para trabalhar agora? Porque tem trabalho, hein? Tem trabalho dentro da arca. Você não está aqui por acaso. Você tem um chamado. Você tem um dom de Deus. A obra de Deus precisa de você. Você sabe pregar, você sabe falar a palavra, você sabe louvar, você sabe tocar algum tipo de instrumento, você sabe fazer alguma coisa dentro da obra de Deus. Então a obra de Deus, ela precisa de você. Tem trabalho dentro da obra de Deus, irmãos. Irmão, eu queria falar um assunto aqui. O maior zoológico do mundo, Guilherme, está em Berlim, na Alemanha. Esse zoológico ele tem cerca de 17.000 animais, cerca de 60 a 100 funcionários para cuidar desses 17.000 animais. É um zoológico gigantesco, 17.000 animais, 100 funcionários para cuidar desses 17.000 animais. Funcionários que vão levar comida, funcionários que vão levar água, funcionários que vão limpar a jaula, tem veterinários, tem funcionário para tudo. 100 funcionários para cuidar de 17.000 animais. Agora você está num lugar, você escolheu estar dentro da arca. Agora você está num lugar com 80.000 animais para tomar conta. E 8 seres humanos. Você tem que tomar conta desses 80.000 animais. Você tem que dar água e comida para eles. Alguém aqui ainda quer ficar dentro da arca? Você tem trabalho para fazer. Amém. Todo mundo quer ficar dentro da arca. Então vamos lá. 80.000 animais para 8 seres humanos tomar conta, dando água e dando alimento, fazendo uma conta rápida aqui, daria mais ou menos 23 horas ininterruptas de trabalho para dar água e comida para 80.000 animais. Você vai ter 1 hora de descanso. Ainda quer ficar dentro da arca? Eu vou apertar mais um pouquinho. 80.000 animais comendo tem um grande problema. Animais, eles defecam. Então Noé e a família, eles tinham um grande problema aqui. Ou deixava o estrume dentro da arca durante mais de 1 ano, ou eles tiravam. Eu acredito que eles resolveram tirar. Então você que tinha 1 hora de descanso, você não tem mais. Você vai trabalhar o dia inteiro. Porque você vai ter que dar água, comida para 80.000 animais e ainda vai ter que tirar o esterco dos animais. Ainda quer ficar dentro da arca? Vai apertar mais um pouquinho. Animais comendo e bebendo, o esterco ainda dá para tirar porque é sólido. Mas e a urina dos animais? Não tem como tirar. Então aconteceu um grande problema. A urina penetrava nos fenos, na madeira, em tudo que tinha na arca. Imagina o mau cheiro que tinha ali dentro, porque era um lugar apertado. Todos os espaços já estavam ocupados. Então você vai trabalhar, você vai alimentar 80.000 animais, você vai tirar o esterco deles, e você vai dar água, e você ainda vai estar num lugar que não cheira bem, um lugar que cheira mal. Ainda quer estar dentro da arca, irmão? Amém, glória a Deus. Mas eu tenho uma coisa para falar para os irmãos. Pode ser um lugar apertado, ter muito trabalho, pode ser um lugar que cheira mal, mas você está no melhor lugar do mundo. Eu não diria o melhor lugar do mundo, é o único lugar do mundo, que é o lugar da salvação.
tem bastante trabalho, tem que suportar o mau cheiro, mas é o melhor lugar do mundo, irmãos. Eu já vi muitos irmãos falar em vários ministérios, em vários vídeos que eu vejo. Na minha igreja só fica eu e fulano, mas na minha igreja só fica quem merece ser salvo. Então eu faço uma pergunta para a igreja: quem merece ser salvo? Quem merece ser salvo? Ninguém merece ser salvo, ninguém merece estar aqui dentro. Olha quem estava dentro da arca: família imperfeita, o escolhido de Deus era imperfeito. Ninguém merece ser salvo. E se você merece ser salvo, você é o único ser do planeta Terra que merece ser salvo, porque ninguém merece ser salvo. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém merece ser salvo, igreja. Como que pode eu, um sujo, falar do mal lavado? Como que pode eu, cheio de pecado, apontar para o irmão que está mal lavado? Às vezes o irmão, eu não posso nem chamar ele de coitado, mas eu vou chamar ele de corajoso. Ele não conseguiu esconder o pecado dele. Ele sabia que o pecado dele, uma hora todos iam saber. Então ele decide contar o pecado dele. Então algumas denominações julgam esse pecador. Vou dar um exemplo: se alguém que é da nossa fé se relacionar ou deitar com alguém que não é da nossa fé, já está em adultério. Aí eu faço uma pergunta para a igreja: você quer ser julgado pela sua denominação ou você quer ser julgado por Jesus Cristo? Você é julgado pela sua denominação e a sua denominação te julga, te põe de lado, te exclui, te deixa mais longe, porque você foi exposto. Você contou o seu pecado, você contou as suas mazelas. Mas quer ser julgado por Jesus Cristo? Se com teu coração somente desejar, você já pecou. Se com teu coração somente desejar, você já pecou. Não julga ninguém, igreja. Não fala mal de ninguém. Cuida, ensina, corrija, chama atenção, mas não expulsa. Não esqueça, não deixa de lado. Bata, corrija, mas mostra por que está batendo. Chama para mais perto, não afasta. Não tire de perto de você. Porque a gente sabe a importância de estar na casa de Deus. Olha para o seu irmão do lado, igreja, e diz para ele: me dá licença. Não foi você que me chamou. Não foi você que me escolheu. Você não é meu parente para a bênção que recair sobre mim. Eu estou aqui porque foi Deus que me escolheu. Foi Deus que quis que eu estou aqui. E Ele quer que eu e você estejamos aqui. Amém, irmãos? O Senhor disse a Noé: Noé, cuida dos animais. Então eu te convido agora a entrar comigo dentro da arca. Você está num lugar escuro, pesado, apertado, cheira mal, tem que trabalhar igual um condenado. Você tem que subir com sacos de esterco nas costas. Primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento. Abrir a janelinha de 40 centímetros que tinha em cima da arca. Pegar aquele saco de esterco, balançar, colocar nas costas e voltar para o trabalho pesado de novo. Tem que lidar com 8 pessoas trancadas dentro daquela arca, mais de 1 ano a fio. Pessoas que pensam diferente de você, pessoas que não torcem para o mesmo time que você, pessoas que não pensam igual a você, pessoas que votaram em candidatos diferentes de você, mas estão dentro da arca, faz parte. Eu imagino, eu tenho certeza do que eu vou falar aqui, não está escrito em nenhum lugar, mas foi o que Deus tocou no meu coração, que era pesado aquele lugar. Então, em alguns momentos,
quando os animais se acalmavam, tudo estava tranquilo, algum momento de descanso, que quase não tinha descanso, algum deles se levantava na ponta do pé, subiu o primeiro, o segundo, o terceiro pavimento, abriam aquela janelinha lá de cima. Sabe para quê, irmãos? Para pular, para sair daquele aperto, sair daquele lugar que para eles não era bom, porque tinha trabalho. Pessoas que não pensavam igual a ele, então pular, sair daquele aperto. Mas eu acredito que quando eles abriam a janela, que eles olhavam para fora e viam corpos de pessoas boiando nas águas. Corpos de parentes que não eram chamados, parentes que não eram escolhidos e parentes que não estavam ali, não eram agregados, não entraram na arca e estavam mortos pelo dilúvio. Eu imagino que o mau cheiro lá fora era infinitamente maior do que o que estava lá dentro. Então essa pessoa fechava a janelinha de novo, procurava um lugarzinho na arca, se ajoelhava, se pudesse olhar para cima, eles olhavam e eles diziam: obrigado, meu Deus, porque eu estou dentro da arca. O Senhor me escolheu, o Senhor me chamou e eu estou dentro da arca. Amém, irmãos? Aleluias. Glória a Deus. A arca não é perfeita. A arca não é a perfeição, não é do jeito que a gente pensa que é. Mas é o único lugar que temos. É o único lugar que você tem liberdade para você adorar a Deus. É o único lugar que você bate palmas e ninguém vai te incomodar. É o único lugar que você vai falar em línguas estranhas. Ninguém vai te incomodar. Você vai sapatear igual um soldado aqui e ninguém vai te incomodar. Esse é o nosso lugar. A arca só tem uma porta. E essa porta é Jesus. Só entra no céu por Ele, por mais nada. Ele te viu, te escolheu e te chamou. Então, irmãos, para falar sobre a arca, falar sobre a salvação, para você subir ao céu, para mim subir ao céu, para mim poder participar dessa arca, eu tenho que te respeitar. Eu posso não gostar do teu jeito, mas eu tenho que te respeitar. Você pode não gostar do jeito que eu falo, das roupas que eu uso, mas para ir para o mesmo céu que eu vou, você tem que me respeitar. Você tem que aprender a conviver comigo. Eu posso não concordar com um candidato que você votou, mas eu tenho que te respeitar, eu tenho que aprender a conviver com você. A arca é uma só, e estamos nela. Olha, irmãos, que interessante agora. Os animais que entraram na arca, Deus chamou os animais. Entrou na arca leão? Entrou. Entrou na arca escorpião? Escorpião que solta veneno? Entrou. Entrou na arca o leão que mata o outro para sobreviver? Entrou na arca. Entrou na arca a hiena que mata o outro rindo? Entrou na arca. O contexto da palavra, por que Deus fez a arca? Porque a humanidade era má continuamente. Então, se Deus decidiu destruir toda a humanidade porque a humanidade era má, o que passa na nossa cabeça? É que Ele vai refazer tudo perfeito. A humanidade vai ser perfeita, Ele vai refazer tudo perfeito. Mas se Deus vai reconstruir a arca, por que vai levar esse monte de animal que não presta para nada? Um animal que mata o outro para poder sobreviver, o escorpião que solta o veneno, a hiena que mata o outro rindo. Para que Ele vai levar todos esses animais? Vai levar um escolhido que é imperfeito. Vai levar a família que também não é perfeita. Mas na arca está não quem a gente pensa que tem que estar. Na arca está quem Deus escolhe. Quem Deus chama. Esse é o povo de Deus, é quem Deus escolhe, não é quem eu penso que tem que estar. Essa palavra ela mudou a minha cabeça porque eu julgava muito os irmãos, julgava, aquele cara não tem comunhão, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não é crente.
mas ele está ali não é porque eu quero, é porque Deus escolheu que ele está ali dentro e Deus quer que ele esteja ali dentro. Pegou o paninho? Pegou? Vou fazer uma dinâmica aqui com meu irmão Valdir. Aqui, Valdir. Vou chamar também. Vem aqui, Felipe. Você vai participar também. Amém? Glória a Deus. Vamos falar do escolhido, Noé. A Bíblia diz que quando as águas se baixaram, Noé saiu da arca, ele sacrificou a Deus em gratidão. Noé plantou uma vinha também. E Noé bebeu. O escolhido bebeu. Ficou peladão. Ficou na praia peladão, sem roupa. Bebeu. Mas por que Noé bebeu? Em Hebreus 11 diz: Noé, pela fé, condenou o mundo inteiro. Noé sabia da responsabilidade dele. Ele sabia que se ele aceitasse construir a arca, o mundo seria destruído. Milhares de pessoas morreriam. Imagina dormir com isso na consciência, sabendo que milhares de pessoas morreram por uma decisão sua. Eu imagino que quando aquela arca pousou e Noé saiu da arca, ele podia ver marcas de unha na madeira da arca, pessoas tentando sobreviver, a própria família de Noé tentando sobreviver e não pôde sobreviver. A Bíblia diz que Deus selou a arca por fora, porque se Deus não tivesse selado a arca, Deus sabia que Noé ia abrir aquela porta, porque Noé tinha misericórdia. Então entrariam todo mundo e a arca não aguentaria o peso de todo mundo e todo mundo morreria. Então Deus selou a arca por fora e ninguém poderia entrar. E a Bíblia diz que um filho, quando Noé estava bêbado na praia, um filho dele, Ken, agiu sem misericórdia com o pai. Viu o pai bêbado, peladão na praia. Em vez de agir de misericórdia com o pai, ele criticou o pai, ele xingou o pai, seu bêbado, cachaceiro. Contou para todo mundo, o maior fofoqueiro do mundo, que só existiam 8 pessoas naquela época, né? Ele contou para todo mundo as mazelas do pai. E é assim que a gente faz às vezes, né? Às vezes a gente vê alguém da família, alguém conhecido que bebe. Porque é difícil você entender o que passa no interior daquela pessoa. Aquela pessoa que se droga, aquela pessoa que não faz as mesmas coisas que você. É difícil você entender. Porque ninguém para conversar com aquela pessoa. Por que ela se droga tanto? Por que ela bebe tanto? Existe uma palavra no Novo Testamento que se diz íntima compaixão. Todas as vezes que Jesus ele iria se referir a um pecador, se usava essa palavra, íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É aquilo que acho que eu e você não temos. Só Jesus tinha esse sentimento, que é antes de julgar, você saber entender o porquê daquela dor e poder ajudar. Felipe, vem aqui. A palavra diz que Ken não teve compaixão com o pai, não teve misericórdia com o pai. Viu o pai naquela situação e saiu contando as mazelas do pai para todo mundo. Então veio 2 filhos de Noé, Sem e Jafé. Sem, nosso pai está mal, nosso pai bebeu, nosso pai está bêbado lá na praia, não vamos julgar nosso pai. Nosso pai é o nosso herói. Se nós estamos vivos aqui, é por causa do nosso pai. Vamos ajudar o nosso pai. Não olha para o nosso pai, que ele está bêbado. Não olha. Nós te amamos, pai. Não importa o que falam de você. O importante é que você é nosso herói. Se estamos aqui hoje,
Foi por muitas coisas que o Senhor deixou de fazer por minha causa. Nós te amamos, meu Pai. Abraça teu pai, Felipe. Ele te ama. E você é o que é hoje, porque Ele te ama infinitamente. Aplauda o nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Deus é maravilhoso. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Fica aqui ainda, Felipe. A palavra misericórdia, ela é a junção de duas palavras. Miseris, miserável, coitado, abatido, caído. Cordiais, coração. Então a palavra misericórdia é você pegar aquele que está abatido, caído, coitado, derrubado, e colocar no coração, porque às vezes você não precisa de muito julgamento, não precisa falar muita coisa para quem está no pecado, está no errado. Às vezes aquela pessoa ela só quer um abraço. E a palavra misericórdia é isso, é um abraço, é você pegar que está caído, abatido e juntar com o coração. Aleluia. Glória a Deus. Vou contar um testemunho de um pastor aqui muito famoso. Acho que muitas pessoas já viram. E quem não viu, se quiser procurar no YouTube depois, pode procurar. No final eu falo o nome dele. No começo da fé dele, no começo da carreira dele, ele foi consagrado a líder de jovens. E naquele tempo, o culto de jovens, o ensaio dos jovens, era sempre 2 dias da semana, sempre às 7 horas da manhã. Bem cedinho, porque muitos jovens, eles trabalhavam à tarde, estudavam à tarde, à noite. Então eles combinaram de fazer todo dia, nesses 2 dias de manhã. Então esse pastor, ele começou a perceber uma coisa. Tinha 2 jovens que elas eram a primeira a estar na igreja. Todo ensaio de jovens elas estavam lá. Eram sempre as primeiras que estavam lá. E ele ficou com aquilo na cabeça. Então ele começou a investigar. Aí o que ele descobriu? Que coincidia o ensaio dos jovens, um dia antes tinha um baile na cidade. Então uma mentia para a mãe da outra, né? Quando tinha culto de ensaio de jovens, uma falava que ia dormir na casa da outra para de manhã cedo ir para o ensaio. Só que elas ficavam no baile, virava a noite e ia para o ensaio. Não faltava no ensaio, mas iam para o ensaio. Então ele contou para o pastor. Pastor, está acontecendo isso, isso e isso. O pastor falou, sem provas, não posso falar, não posso fazer nada. Então ele arrumou um grupo de caça-pecadores na igreja. Um mais santo que o outro. Compraram naquela época máquinas Polaroid, não sei quem lembra dessa máquina. Você tira a foto, ela revela na hora. Aqueles ok-tok antigo. Então começaram, no dia que as meninas foram para o baile, eles pegaram um carro e foram atrás, tirava foto, revelava, tirava foto, revelava. Entraram no baile, viraram a noite fazendo vigília, esperando as meninas saírem do baile. Ficaram em oração para as meninas poderem sair com o homem agarrado, né? Porque o pecado iria ser maior. Mas elas sempre saíam sozinhas. E eles tiraram foto das meninas saindo do baile. Revelou as fotos, no outro dia entregou para o pastor. O pastor falou, culto de domingo ninguém sai da igreja, que vai ter reunião. Então o pastor revelou aquela foto na frente de toda a igreja. Toda a igreja. E o pastor disse, existem na igreja 2 Jezabéis aqui dentro, que estão envergonhando a igreja e envergonhando a Cristo. E ele expôs aquelas meninas na frente de toda a igreja. As 2 mães da menina, que eram senhoras de círculo de oração, não sabiam onde enfiavam a cara. E aquele pastor, ele estava ali no púlpito, ele olhou no fundo da igreja, ele achou que ia ficar alegre com aquilo que ele fez. Só que quando ele viu aquelas meninas sair do fundo da igreja, o coração dele apertou. Pesou o coração dele. Anos se passaram, aquelas meninas nunca mais voltaram para a igreja. E ele decidiu procurar elas. Encontrou a primeira, bateu na porta da menina, ela não abriu. Ele tentou a segunda vez, ela recebeu ele. Ela falou, o que você quer? Eu vim te pedir perdão. Ela falou, é tarde. Ela chamou o marido dela, era um traficante da cidade. Ele procurou a segunda menina. A menina abriu a porta para ele, ele falou, eu vim te pedir perdão. Ela chamou os 3 filhos, um de cada pai.
Aí ela falou, tá vendo isso aqui? A culpa é tua. Porque quando a gente ia para o baile, a gente sabia que estava fazendo errado. A gente sabia que estava fazendo errado. Mas a gente ia porque a gente gostava de dançar. Porque sabia que nossa mãe não ia deixar. Então aí eles iam escondido, gostavam de dançar. Mas elas falavam que nunca ficavam com homem nenhum, só dançavam. E elas vinham conversando no ônibus, a gente está fazendo errado. A gente está fazendo errado. Mas um dia Jesus vai ter um encontro com a gente. Elas conversavam entre elas. E ela falou para aquele pastor, mas você estragou tudo. Esse pastor hoje é o pastor Marcos Feliciano. Já pregou em mais de 4.000 municípios, já pregou nessa igreja 2 vezes, deputado federal. Tem mais de 10 livros escritos por ele. Já viajou o mundo pregando a palavra. Mas até os dias de hoje, ele acorda em meio às madrugadas, desesperado, um coração saindo pela boca. Ele falou que tem um quartinho na casa dele que ele usa só para orar. Ele vai para esse quartinho para orar. E em vez de ele sentir a presença do Espírito Santo, irmãos, ele sente uma presença maligna dentro daquele quartinho. O próprio Satanás, ele falou que senta ao lado dele e diz para ele, você pode ter ganhado o mundo inteiro para Cristo, mas essas 2 almas você me deu de bandeja. Então é isso, não julgue. Corrija, mas corrija com amor. Mostra por que está corrigindo. Traga isso mais para perto. Não é fácil ser pastor de igreja. Não é fácil ser líder de jovens, líder de alguma coisa aqui dentro da igreja. Porque você tem que tomar decisões. Muitas dessas decisões não são entendidas muitas vezes. Porque você mexe com vidas. E qualquer decisão que você toma, muda a vida dessa pessoa, muda a trajetória da vida. Mas Deus nesta noite, Ele vai te dar entendimento. Deus vai tirar esse peso que há nos seus ombros de poder liderar, porque não é fácil. Dá vontade de largar tudo, porque qualquer decisão que você toma, você é julgado. Então Deus essa noite Ele vai tirar esses ombros, esse peso dos seus ombros, vai te dar entendimento, porque Deus precisa de você. Deus Ele precisa de você. Vou contar um testemunho meu agora. Eu já estou encerrando. Esse testemunho eu compartilhei com a Thaís. Uma certa época já tinha pregado aqui 2 vezes, eu estava me achando merecedor de estar aqui dentro. Acho que essa é a palavra, eu estava me achando merecedor de estar aqui dentro, porque pregava a palavra, não faltava nos cultos, então eu estava me achando merecedor. E naquele dia, eu chamei meu filho para vir na igreja, e eu vim decidido, eu falei, eu vou pegar ele hoje. Hoje eu vou falar um monte para ele. Hoje eu pego ele, vou perguntar para ele se ele não tem responsabilidade com Deus, se ele esqueceu Deus, se ele deixou de amar Deus, porque Deus abençoa a vida dele tremendamente. Ele vem no culto sim, arruma um problema, não vem no outro. Então hoje eu pego ele. O discurso na minha cabeça estava feito, desviado, ingrato, não ama mais a Deus. Meu discurso para ele estava feito. E naquele dia, eu chamei ele, peguei ele lá na casa dele, vim para a igreja. E naquele dia, o Matias, acho que foi a 2ª vez que ele cantou um louvor aqui na igreja, que é do Theo Rúbia, 1 milhão de anos. E naquele louvor fala uma frase assim, e o teu nome ainda mexe com a minha estrutura. Aquilo mexeu de uma forma tão tremenda comigo aqui, aquela palavra mexeu de uma forma tão tremenda comigo, que eu não entendia o que Deus estava querendo falar comigo. Eu falava, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Seu nome ainda mexe com a minha estrutura. E eu só chorava naquele culto. O culto foi tremendo. A gente foi embora e eu falei, eu vou pegar ele no carro agora. E eu ouvi a voz do Espírito Santo nitidamente me falando, você não vai falar nada para ele. Você não vai falar nada. E ele falou, pai, eu quero ir no CRIO ali, eu vou comprar um lanche para me levar para casa. Eu falei, tá bom. Fomos no CRIO, ele comprou um pão de forma, comprou frios. A gente entrou no carro, saímos daquele estacionamento do CRIO e pegamos aquela ruazinha para ir para a Avenida São Paulo, que é bem escura, né?
E quando eu peguei aquela rua, ele deu um grito: pai, para o carro, para o carro, para o carro. Eu falei: o que foi, filho? O que está acontecendo? Ele falou: tem um homem que está mexendo no lixo ali, está comendo lixo, eu tenho que dar um lanche para ele. Eu tenho que dar um lanche para ele, ele está com fome. Falei: tá bom, meu filho. E olha como era a minha cabeça ainda. Falei: como é que você vai dar um lanche para ele? Você comprou um pão de forma, você vai abrir o pão de forma. Ele não quis nem saber, ele pegou o pacote e rasgou com as duas mãos. Tirou quase a metade do pacote de pão de forma. Acho que ele nem levou frios para casa dele. Colocou tudo dentro do pão. Saiu do carro todo alegre. E do jeito dele, ele falou: ô parceiro, você está com fome? O cara: pô, não comi nada hoje. Toma aqui para você. Aí o Espírito Santo falou: tá vendo? Aquilo é meu nome e mexer com a sua estrutura. O meu nome tem que causar isso em você. Você tá querendo saber se ele me ama? Ele me ama com todas as forças dele. E o Espírito Santo falava: e eu amo ele. E o Espírito Santo falava para mim: você tem muita coisa para melhorar ainda. Você tem muita coisa para melhorar ainda. Então é isso, irmãos. Não julga ninguém. Não fala mal de ninguém. Estamos todos dentro da mesma arca. Chama mais para perto, abraça, cuida. Porque a importância de estar dentro da arca. Vai ser tocado um louvor aqui. E se você quiser vir aqui à frente, receber uma oração, se você quiser ficar no seu lugar, se você é líder, sente esse peso nos ombros, Deus hoje ele vai te dar entendimento, vai aliviar esse ombro, esse peso que está no seu ombro. Se você é líder na sua casa, no seu trabalho, se você alguma vez já se sentiu pequeno dentro da igreja, você não é pequeno. Você está aqui porque Deus te chamou, Deus te escolheu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Deus é maravilhoso. Aleluias. Aleluias. Vem para frente, vem, vamos orar todos juntos.